Então, galera, é o seguinte, foi passada uma atividade para vocês, né? E eu queria saber se há alguma dúvida aí, né? Alguma dúvida em alguma questão, alguém não entendeu alguma coisa, e por aí vai. Se ficou alguma coisa aí que vocês não sacaram a ideia aí, tá? Vocês podem falar aí as dores de vocês aí. Se teve alguém aí que ficou com... Não sei, essa questão aqui foi meio complicada e tal, e tal. Queria que você comentasse alguma coisa sobre ela. Quem tiver aí, pode falar. Senão, eu vou partir para o assunto mesmo, tá? Eu acho melhor o senhor dar uma comentada aí sobre as questões. Qual questão? Pode ser a última. A última, né? Vamos lá, sexta questão, né? Para doar sangue, é necessário ter entre 18 e 63 anos. Faça um aplicativo na linguagem C que pergunte a idade de uma pessoa e diga se ela pode doar sangue ou não, né? Aí eu coloquei, né? Use os operadores lógicos, né? Ou e. Então, assim, a questão é que você irá entrar com uma idade, né? Você vai entrar com uma idade e baseado nessa idade, se tiver nesse intervalo aqui, né? De 18 e 67, vai dizer que você pode, né? Pode doar sangue ou não, né? Ou seja, se você tiver menos do que 18 e mais de 67, você não pode doar sangue. O contrário, né, é verdadeiro. Se estiver nesse intervalo aqui, você é um doador de sangue. Então é o seguinte, todo mundo entendeu o enunciado, né? Alguém não entendeu? Beleza, né? Então, como é que eu transfiro isso para o meu código, né? Como eu comentei com vocês, programação é interpretação. A primeira coisa que você deve saber, obviamente, é entender o que a questão pede. Depois você deve codificar, né? Primeiro interpreta, depois você codifica. Então, é o seguinte, ó. Então, ele diz, ó, que eu vou precisar informar uma idade. Então, eu preciso perguntar para o usuário qual é a idade que ele tem, né? Então, para isso, eu preciso na verdade, criar uma variável do tipo int. Só uma coisa aqui. Tá certo. Eu preciso criar uma variável do tipo int para pegar a idade dessa pessoa. Por quê? Porque do tipo int, por quê? Porque a idade é o número inteiro, né? Não existe o cara... pessoal, eu tenho 18,5. Eu tenho 18,6 anos. Isso não existe. Vocês podem até conferir os meses, né? Mas ninguém coloca em lugar nenhum. Eu tenho 21,4 anos. Então, por isso é que você deve colocar essa variável do tipo inteiro, né? Então, depois que você coloca um printf, né? Pedindo a idade dessa pessoa, você deve usar o comando scanf para poder capturar, né, do teclado, né, a idade que essa pessoa vai digitar. Então, como eu vou manipular aqui, na verdade, como eu vou pegar uma variável do tipo inteiro, eu preciso colocar um determinado tipo de código aqui, ó. Por exemplo, se como eu tenho basicamente 4 tipos de dados, formando um booleano, né, o valor lógico,
eu tenho que informar alguns códigos específicos para aquele tipo de dado em questão. Como a gente viu lá em Portugal, como nós vimos lá em Portugal, alguns tipos de dados, né? Ou seja, os nossos dados podem ser do tipo inteiro, né? Inteiro, real e caractere, né? Mas só que aqui na linguagem C, você modifica isso, né? Você modifica, na verdade, só o nome, o sentido continua o mesmo. Ou seja, no lugar do inteiro, que eu usava lá em C, ou lá em Portugal, eu vou usar int. Eu vou usar int. Lá no Portugal, em vez de eu usar real, eu vou usar float. Em vez de eu usar caractere, acho que é caractere. Lá em Portugal, aqui eu vou usar char. E lá em Portugal, em vez de eu usar lógico, né? Dado tipo lógico, aqui eu vou usar booleano. A diferença é essa, só muda a sintaxe, né? A semântica do negócio, mas o sentido é o mesmo. O sentido é o mesmo. Não tem mudança no sentido, não. No que o comando tem que fazer. Portugal e linguagem C. E linguagem C. Basicamente isso. Só que é o seguinte, só que aqui em C eu preciso respeitar a sintaxe e a semântica da linguagem. Não posso desrespeitar, né? Eu estou falando no sentido... Por exemplo, quando eu vou usar esse comando scanf, eu preciso colocar um código que identifique que esse dado que vai ser inserido aqui nesse momento é um dado do tipo inteiro. Como é que eu faço isso? Eu coloco aqui, ó, em porcentagem B. Quando eu faço isso, eu digo que esse deixa eu diminuir aqui rapidinho, galera. Beleza. Beleza. Quando eu digo que eu vou fazer uma leitura de uma variável do tipo inteiro, eu sou obrigado, galera, ó, a colocar esse porcentagem D, porque esse aqui é um código que sinaliza, né, que diz que a variável que eu vou colocar agora aqui, ela é uma variável do tipo inteiro, que no caso é a variável idade, que eu acabei de criar aqui, ó. Então, essa variável aqui, ela é do tipo inteiro, ou seja, eu preciso colocar esse porcentagem D. Se eu criasse, vamos supor, se eu criasse aqui uma variável do tipo float, sei lá, peso. Eu precisaria fazer um scanf com essa variável peso, onde eu colocaria o porcentagem F e não porcentagem D. Por que porcentagem F? Porque é o código que me possibilita guardar uma variável do tipo real, né? Do tipo float. Então, você vai ver que você vai ter que ter esse cuidado, né? Mas você ainda precisa colocar, gente, ó, esse comercial aqui, tá? Porque esse comercial, ele tem a ver com a posição de memória, aonde essa variável, ela vai estar sendo guardada na nossa memória RAM. Entendeu? Você tem a sua memória RAM, sua memória RAM é toda dividida em células, né? Células. E essas células são como se fossem compartimentos, onde a sua memória RAM, ela guarda
informações. Deixa eu só... Tem que colocar, professor? Tem que colocar. Tem que colocar. Então, esse comercial aqui, se você não colocar, é como se você não estivesse informando o endereço da casa aonde o valor que você vai digitar vai ficar, entendeu? É como se fosse o endereço da casa, aonde o valor dessa variável vai ficar, lá na memória RAM. Então, se você não informa esse comercial, aí o computador fica meio doido aí, ele não sabe onde é que vai colocar esse valor dessa variável, entendeu? É mais ou menos esse... Oi. Sempre aparecer essas letras em inglês? Não entendi. Sempre aparecer esse nome em inglês? Tem que aparecer. São palavras reservadas. São palavras reservadas, palavras da linguagem C. São palavras que você não pode usar para outra coisa, a não ser para essa finalidade que ela foi criada. Eu não posso criar uma variável e chamar ela de printf. Eu não posso criar uma variável e chamar de scanf, né? Eu não posso criar uma variável e chamar de while. Entendeu? Ou de break. Não posso. São palavras reservadas, entendeu? Uhum. Vamos lá. Então, como a gente está manipulando aqui dado do tipo inteiro, vou seguir aqui o barco. Beleza, eu peguei aqui... Vamos, ó, gente, sempre compilem, ó. Para ver se o negócio está rolando, ó. Sempre dê uma compiladinha para saber se... Beleza. Só está pedindo mesmo para informar a idade. Ei, professor. Oi. Mas no caso lá do printf, se o senhor colocasse em letra minúscula, ia compilar ou não? Está em minúsculo. Se eu colocasse em maiúscula... Esse aqui está falando. Porque está em minúsculo. Está em maiúsculo, de baixo, não. aquela de verde. Aqui? Ah, tá. Aqui é só que vai ser impresso para o usuário aqui, ó. É só que vai ser impresso para o usuário, entendeu? A frase que você está querendo dizer para informar o usuário, né? O que ele deve fazer no programa, entendeu? Mas aí só pode falar. Mas aí só pode ser em caixa alta ou pode ser... Não, tanto faz. Tanto faz. Caixa alta ou pequena, né? Ou em minúscula. Tanto faz. Tá bom. Vamos lá. Então, a questão, ela diz o seguinte. Deixa eu voltar aqui para a questão. A questão, ela diz o seguinte, que para doar a questão diz o seguinte, que para doar sangue, né, é necessário ter entre 18 e 63 anos. Beleza. Já peguei a idade, agora, gente, eu preciso saber se essa idade que eu informei, ela está dentro desse intervalo. E para isso, eu preciso usar os comandos operadores lógicos, né? O OU e o I. Não significa que você vai usar os dois, né? Mas você deve utilizar pelo menos um. Qual? A questão vai dizer, vai fazendo aí que você vai descobrindo qual é o operador. Então, beleza. Se a idade for maior ou igual a 18, ó, se a idade que eu informei for maior ou igual a 18 e 67, ou seja, idade menor ou igual a 67, ou seja, o que aconteceu aqui? O operador lógico, o I comercial, o operador lógico
operador lógico, o I, né? E lá em Portugal a gente chamava simplesmente de I. Ele precisa que a primeira sentença seja verdadeira e a segunda sentença seja verdadeira. Correto? A primeira sentença seja verdadeira. E que sentença é essa, professor? Quando eu falo sentença, gente, eu estou me referindo à condicional aqui em si, tá? Quando eu falo de primeira sentença, quando eu falo que tem que ser verdadeira, eu estou me referindo a essa sentença aqui, ó. Essa primeira condicional, essa primeira condição, né? Ela tem que ser satisfeita. E a segunda também tem que ser verdadeira, ou seja, as duas têm que ser verdadeiras para poder o I comercialzinho aqui, o I, o E, né? Ele seja executado. Ou seja, para que o que eu for colocar aqui dentro seja executado, eu preciso que essa condicional aqui, né, ela seja satisfeita. E essa condicional, ela tem duas sentenças. Ela poderia ter infinitas sentenças, dependendo da lógica que você está querendo desenvolver. Então, assim, para que eu consiga informar um printf aqui dizendo, ó, idade, sei lá, pode doar sangue, né? Pode doar sangue. Então, o que eu estou dizendo? Todas as pessoas que estão no intervalo de 18 a 67 podem doar sangue. Se não, significa que estão fora desse... Oi. Se eu colocar a idade igual a 18, vai aparecer automaticamente 67, é? Não, vai aparecer pode doar sangue. Vai aparecer a frase pode doar sangue. Entendeu? Esse 67 são só sentenças, né? É uma idade mínima e uma idade máxima, né? São só os limites da idade que eu devo parametrizar aqui o meu algoritmo, né? Eu estou dizendo que, por exemplo, de 18 anos até 67 é obrigado a votar aqui no Brasil. Quem tiver fora disso não é obrigado, entendeu? São só valores que eu devo usar para parametrizar, né? Digamos assim, a lógica do meu algoritmo aqui. Eu quero saber como esse 67 apareceu aí. Ó, na questão. A questão, ó. Ó, para doar sangue é necessário ter entre 18 e 67. Está na questão. Ah, tá. Está na questão. Eu estou olhando. Beleza. Basicamente Pronto, isso. pode adiante. Beleza, então vamos lá. Então, eu vou dizer que quem estiver fora desse intervalo não pode doar sangue, né? Obviamente, né? Eu vou até acrescentar aqui, que ele nem pediu, mas eu vou acrescentar aqui. Não é doador, não pode doar sangue, né? Sei lá. Não pode doar sangue. Esse barra linha é tipo a quebra de linha, tá? Não é obrigado a vocês colocarem, não. Eu coloco mesmo só para ficar mais esteticamente mais bem organizado lá no executável. Beleza, meu algoritmo aqui está feito, né? Return 0. Então vamos testar, né? Run, né? Executar. Beleza. Eu vou informar uma idade primeiro nesse intervalo, tá? De 18 a 67. Vou dizer que o cara tem 35 anos, né? Aperto Enter e diz, ó, pode doar sangue, ó. Apareceu aqui esse printf aqui da linha 13, da linha 13.
Por quê? Porque satisfez essa sentença aqui, essa condicional aqui, ó. Porque a idade que eu informei, 35, ela é maior do que 18 e é menor do que 67. Entenderam o raciocínio aí? Se eu colocar uma idade menor, que esteja fora desse intervalo, vou colocar 17. Opa, 17, ó, 17 é menor, não é maior ou igual a 18. Então, ele nem vem para cá mais avaliar, ó. Bem aqui, ele já morre, né? Ele já não satisfaz. Aí ele sai da linha 11 e vai para a linha 15. Vai para a linha 15. Aí ele executa a linha 16 e finaliza. Entendeu? Dúvidas? E depois... Aqui acabou. É só isso aqui. Não tem depois, não. Oi? Professor, eu só entendi. Você quer que nós façamos do mesmo jeitinho que está aqui, é? Exatamente. Exatamente. Vou explicar a segunda. Eita, rapaz. E professor, Coloca a outra idade maior que 67 ou menor de que 18. Acabei de colocar, mas vou colocar de novo aqui. Vou colocar que o cara tem 99 anos. Não. Não. Repeti aqui, tá? A frase está errada aqui. Não pode doar sangue. A frase aqui estava meio troncha aqui, por exemplo. Vou botar 98 anos. Não pode doar sangue, né? Está fora desse intervalo. O cara tem 98 anos, né? Ele fica totalmente fora desse parâmetro. Por quê, ó? Esse primeiro aqui, ele satisfaz, né? E 98 é maior ou igual a 18? É. Deixa eu voltar aqui rapidinho aqui. Aí é verdadeiro, beleza. Aí ele vai checar outra sentença. 98 é menor ou igual a 67? Não. Aí aqui no caso ele passa a ser falso. E para o I comercial, para que ele seja executado, né, para que o escorpo aqui, ó, seja executado, ambas as sentenças devem ser verdadeiras. Por isso que ele não entra, né, no escopo da condicional, ó. Porque as duas sentenças elas devem ser VV, né? Verdadeiras. Se fosse o ou, qualquer uma que satisfizesse, né? Ou a primeira ou a segunda, o escopo da condicional seria executado. Porque ou uma ou outra. Se for executado, beleza, é verdadeiro, né? Você consegue executar o escopo. Mas aqui, gente, tem que ser os dois, né? Aí você começa a ver aí a diferença entre o operador lógico I e o OU. O I, o OU, vou colocar aqui, para ver se fique mais claro. O OU, tanto faz, tá? Tanto faz o primeiro ser verdadeiro e o segundo ser falso, ou vice-versa, né? Tanto faz. Ou um ou outro aí iria executar o que tivesse dentro da sentença, né? Parece coisas próximas, né? Mas fazem muita diferença na lógica, né? Do que você deve desenvolver, né? São comandos, assim, bem próximos, mas dependendo da lógica que você está desenvolvendo, você vai utilizar ou um ou outro, né? E nunca os dois. E como eu comentei, né? Essa sentença aqui, ela pode ser enorme, essa condicional, né? Não tem limite, não. O limite é o problema que você quer resolver. Aqui porque é muito simples, né?
Tudo aqui é muito simplório. Mas eu já fiz condicionais que tiveram, sei lá, muitas, 20 sentenças, 15 sentenças. Eu tenho que fazer com o maior cuidado do mundo, testando toda hora, para saber se não vai dar erro de lógica. Toda hora eu testo, toda hora eu testo. Eu coloco uma sentença e testo, coloco outro, testo. Eu faço vários tipos de testes. E assim a vida segue, né? Beleza? Professor, Beleza. Oi. pode-me dizer porque é que tem tantas chaves, por exemplo, debaixo do if e a seguir ao else? Qual é a? Aquelas chaves, acho que é assim que se chama. Short. Chaves. Chaves. Isso aqui, né? As chaves. Sim, porque é que tem tantas? Essas chaves aqui, elas simbolizam, né? O início e fim do teu escopo. Da tua... A gente chama de escopo. Na verdade, o nome é escopo, né? O que seria escopo? São as linhas de comandos, que podem ser várias, aqui porque tem só uma, mas podem ter várias. Elas, por exemplo, você pode ter, aqui você tem só uma linha, né? Você poderia ter 1000 linhas aqui dentro, ó. Mas essas mil linhas, elas só iam ser executadas se o else fosse satisfeito, entendeu? Por exemplo, ó. Rapidinho, vamos supor aqui, né? Aí tem 1000 linhas aqui, vou colocar aqui 1000 linhas de comando. 1000 linhas de comando. Quando é que essas mil linhas de comando iriam ser executadas? Essas 1000 linhas de comandos, elas iriam ser executadas quando eu informar uma idade que ela for fora desse intervalo aqui, ó. Por exemplo, se eu informar 98 na idade, 98 anos, e teclar Enter, né? O que aconteceu? O 98, né? É maior do que 18, né? Mas não é menor do que 67. Então, ele não entra nesse se, ele passa para a linha 15. A linha 15. Aí ele vai executar esse escopo aqui, ó, que está aqui dentro. Ó. O que está aqui dentro? Tem só 2 comandos, 2 prints, né? Primeiro print, não pode doar sangue, né? Não pode doar sangue. E o segundo print tem lá, 1000 linhas de comando. Claro, né? Tem só um comando aqui, né? 2, na verdade. Mas se tivesse 1000 linhas de comando, ia executar essas 1000 linhas, entendeu? Mas, por exemplo, neste programa que o professor fez, não dava para colocar só a chave antes do int e dada e fechar a seguir ao printf, tipo o que printa a seguir ao else e ficar o programa já feito? É preciso pôr tantas? Caramba. Confesso que às vezes eu me enganchei com o teu português. Eu vou falar devagar. Então, eu estou a perguntar porque é que se dá para pôr só uma chave, sim, logo a seguir ao int main e depois só fechar a seguir quando termina o programa, a seguir ao return zero. Tá. Deixa eu ver se vou responder, vou ver se é o que tu está perguntando. As chaves simbolizam sempre abertura e fechamento de alguma coisa. Toda vez que vocês toparem com algum código em C e qualquer outra linguagem, basicamente, pelo menos as que eu conheço, a maioria usam essa mesma sintaxe. Toda vez que vocês se depararem com uma chave aberta, com certeza, ela está fechando em algum lugar. Por exemplo, o se está abrindo aqui e está fechando aqui. O else está abrindo aqui, está fechando aqui. O int main, né, que é a nossa função principal, ele abre aqui e fecha aqui. Aí você pode, nas suas pesquisas aí, olhar alguns tutoriais aí pela internet, que o cara, às vezes, ele não usa
o abrir e fechar de chaves. Pode ser que você se depare com isso, só que eu não aconselho você a fazer isso. Eu gosto de deixar as coisas bem amarradinhas, entendeu? Eu gosto de deixar as coisas bem organizadinhas, como devem ser. Vai compilar? Vai. Vai executar bacana? Vai executar bacana. Só que eu não gosto de fazer isso. Eu gosto de deixar a coisa bem amarradinha mesmo, da maneira mais burocrática possível. Por quê? Porque eu odeio o erro de lógica. O erro de lógica é um dos piores que tem, porque compila e você jura que está funcionando. Mas está funcionando, mas da maneira errada. Entendeu? E quando eu faço isso, eu minimizo esses problemas, possíveis problemas de erro de lógica. Entendeu? Mas você pode ser que você ache por aí, né? Vocês, né? Esse código, né? Sem o cara colocar essas chaves, né? Eu vejo muito os caras usarem esse comando C, né? Até o else também. Mas eu não gosto de fazer isso, não. Mas é possível. Eu não sei se era essa a tua pergunta aí, André. Era isso mesmo. Era essa a minha dúvida. Então, esse tipo de chave o professor utiliza nos GIFs, nos GELs, é? É. Ok, tá bom. Obrigada. Mais alguma dúvida, galera? Todas, né? Vamos lá, meu povo. Eu acho que por essa daqui dá para responder as demais, não dá? Não tá tão complicado assim, não. Na verdade, não tem nenhuma questão assim, que é essa questão aqui, professor, pelo amor de Deus, está matando. Eu olho aqui e não vejo nenhuma, não. Não tem nenhuma questão com while, estudo de repetição. Não tem. Beleza? Alguma dúvida aí, galera? Para a gente poder continuar? Se não, ó, o prazo é hoje, tá? Eu coloquei aqui 29, né? Vocês têm aí a noite aí para enviar. Vocês salvem, né, o arquivo em PDF. Vocês podem enviar para o meu e-mail pessoal, tá? Fica até mais rápido aí. Joga esse código fonte, né? Joga esse código fonte aqui. Dentro do arquivo Word, né? Coloca lá, primeira questão. Copia, cola, salva em PDF e envia para o meu e-mail pessoal, né? O israelmaranhão@gmail.com. Mesmo e-mail que você usou vocês usaram na primeira avaliação. Beleza? Posso prosseguir? Vamos lá, né? Todo mundo calado, né? Pode. Vamos lá para a nossa vida aqui. Ó, unidade 3, seção 3, tá? Estruturas de repetição, né? Estruturas de repetição, né? Ó, temos o while. Eu não vou ficar ali no slide não, galera, porque eu acho que vocês podem fazer isso de boa, entendeu? Eu vou explicar os comandos e tal. Depois vocês leem os slides aí com calma em casa aí. O principal aqui é entender como é que funciona o while. Aí tem um fluxograma, né? Depois eu vou vir explicar o fluxograma. Aí depois eu vou explicar, aí tem um exemplo aqui do algoritmo e tal. Aí depois eu vou explicar o que é o do while. Aí tem um fluxogramazinho aqui e tal. Depois eu venho aqui e explico esse fluxograma. Aí tem um código fonte, aquela coisa toda. Aí tem o laço for. Então são 3 comandos de repetição que nós iremos comentar. O while, do while e o for. Todos têm a mesma coisa. Tem a representação dele no fluxograma.
Aí tem a sintaxe aqui, né? E mais embaixo tem um exemplozinho. Todos são o mesmo esquema. Aí tem alguns comandos específicos que no decorrer do exemplo eu vou explicando, tá? Porque não faz sentido eu explicar de maneira separada, não. Tem alguns comandos, por exemplo, os contadores, acumulador, incremento, decremento, condição de parar. Isso tudo eu vou explicando no decorrer do algoritmo, tá? Eu vou começar pelo comando while, que a gente já comentou um pouco sobre ele. Em Portugal, é a mesma coisa, né? Em termos de conteúdo, né? De teoria. O que vai mudar é que você vai deixar de falar em português, agora vai falar em inglês. A diferença é só essa. Como assim, professor? Em inglês? A linguagem de programação é em inglês. Beleza. Ó, eu tenho um comando while, eu tenho uma condição. Se essa condição for satisfeita, eu executo os comandos aí, ó. Aí o que a André acabou de perguntar, professor, e essa chave significa abertura e o fechamento, né? De uma sequência de comandos, né? Ou seja, um escopo. Então, assim, dependendo da condição aqui que eu colocar, eu vou entrar nesse while ou não. Se ele entrar, eu vou executar esses comandos aqui, né? São N comandos, né? Comando 1, 2, linhas de comando, né? A sintaxe é essa. Deixa eu ver o que foi que ele fez aqui, ó. Pegar aqui o material aqui deles aqui. Ó. Biblioteca stdio, né? Main, né? Intmain. Ó, ele criou aqui uma variável, ó, que ele já inicializa, né? Ele criou uma variável do tipo int. E recebe 1. Aí ele fez o while. Enquanto o contador for menor ou igual a 10, é para executar o que está aqui dentro. Enquanto o contador for menor ou igual a 10, é para fazer o seguinte. Ó. Na verdade, ele vai imprimir essa variável, ó, printf. Ele vai imprimir essa variável, esse contador. Porque esse contador, nessa linha de comando aqui embaixo, ele vai sendo autoincrementado, ou seja, ele vai sendo adicionado um após o outro. Né? Deixa aqui para o código, que talvez seja melhor. Eu vou excluir isso aqui. E vou fazer o seguinte. Eu vou usar um outro exemplo, galera. Um pouco melhor, mais extenso aí, para a gente poder matar vários coelhos com um tiro só. E vou pegar um exemplo que a gente já fez nas aulas de Portugal. Usando o while. Um probleminha um pouco melhor do que aquele dali. Seguinte, aquele esquema lá da senha, tá? Eu vou informar uma senha. Enquanto a minha senha não for a senha correta, eu vou pedir para inserir uma nova senha. Só isso. Eu vou criar aqui uma variável tipo int chamado senha. E vou fazer o seguinte, ó. Vou dizer lá, imagine você na frente do caixa eletrônico. De algum banco desse aí da vida. Aí você vê lá a informação, ó. Informe sua senha. Beleza. Aí você vai informar essa bendita senha. Que senha é, professor? Vamos aqui inventar uma senha para você. Vamos supor que sua senha é 1, 2, 3, né? Beleza. Compilar. Informe sua senha. Vou informar aqui 1, 2, 3. Aperto Enter. Não vai acontecer nada, porque não tem nada mesmo aqui, só tem mesmo um printf pedindo por imprimindo para mim, né, a frase informe sua senha e um comando scanf que vai capturar esse valor que eu digitei e fora isso não tem mais nada, por isso que ele manda finalizar o programa. Mas a ideia aqui é que enquanto
while, né? Enquanto, o que, professor? A minha senha for diferente, operador relacional, de 1, 2, 3, aí você vai ter que voltar lá para os operadores relacionais. Aí, ó, vê como uma coisa puxando a outra. Operadores relacionais, né? Eu tenho maior. Maior que? Menor. Menor que? Igual, né? De igual. Igualdade. Eu tenho de igualdade. Eu tenho um de diferente, né? Esse sinal aqui de maior é esse sinalzinho aqui, ó. O de maior igual. O de menor. Menor igual. O de igualdade. E o de diferente. Basicamente isso. Deixa eu só checar uma coisa aqui. Talvez eu tenha... Deixa eu só checar aqui uma coisa. Ah, beleza. Isso aqui mesmo. Então, assim, isso aqui são nossos operadores relacionais. O que é que o cara tá aqui... O que é que o rapaz aqui quer? Ele quer saber se a senha que eu digitei... Ele quer saber se a senha que eu digitei, se ela é diferente da senha 1, 2, 3, né? Que é a senha que eu tenho do banco, né? Então, olha aí, ó. Se a senha for diferente de 1, 2, 3, eu vou mandar executar isso bem aqui pro cara, ó. Vou mostrar bem na tela lá do computador dele, ó. Senha errada. Senha errada. Estou aqui uma quebra de linha. Aí eu informo uma segunda frase dizendo: digite sua senha novamente. Aí eu preciso capturar essa senha novamente do usuário, né? Então, eu pego o mesmo comando aqui, ó. Mesmo scanf aqui, ó. O mesminho, ó. Pego, dou um Ctrl C, dou um Ctrl V. Beleza. Vamos lá, né? Ver se isso aqui está correto. Entenderam, né? Eu vou informar a primeira vez. Dependendo da senha que eu informar, se ela for diferente de 1, 2, 3, se for diferente, vai executar isso aqui, ó. É só isso. Vou te dar uma senha diferente, né? Opa! 3, 2, 3 é diferente, né? É diferente de 1, 2, 3. Então, ele executou, ó, o que está dentro do while, ó. O que está dentro do while, ó? Informou lá, senha errada. Aí pede para eu digitar novamente uma senha, ó. Digite a sua senha novamente. Só... Esquisito, parece. Só uma coisinha aqui, nada demais não. Se eu tô querendo só botar esses passos aqui, ó. Pra não ficar muito... Ah, tá, entendi. Outra coisa, galera, ó. Você não pode modificar no código enquanto o programa estiver executando. É isso que era o erro que estava dando. Eu vou informar uma senha novamente, uma outra senha diferente, ó, 555. Novamente ele entra dentro do loop, né, do lado sem repetição. Menina, aí vai ficar a vida todinha, ó. Enquanto eu informar a senha errada,
Vai ficar a vida todinha. Por isso que o nome é dado de laço de repetição. Agora vamos voltar aqui para o nosso slide. É por isso que o nome do negócio aqui, ó, é estrutura de repetição. O se, ele não me permite repetir um determinado trecho de código. Não me permite. Ele serve para organizar e resolver outras coisas. Mas se eu tenho um determinado trecho de código que ele vai ser repetido várias vezes, eu preciso usar algum comando de repetição. Algum. Que algum é esse, professor? Ou eu uso while, que é o que nós estamos vendo agora, ou a gente usa o do while, que são parecidos, mas não são iguais, ou eu uso o for. Ou eu uso o for. Um dos três irá resolver meu problema. Então, assim, nesse caso aqui, para mim, pro que eu estava proposto, eu consegui fazer, né? Só que fica meio sem sentido, né? E se o cara digitar a senha correta, como é que fica? Beleza. Aqui é só para finalizar, tá? Ah, tá. Deixa eu colocar a senha correta. 1, 2, 3. Como eu coloquei a senha correta, gente, ó, ele não voltou para o laço de repetição. Ele não voltou para o laço de repetição. Ele não entrou novamente. Aí ele finaliza. Como eu não finalizei, eu não preparei o algoritmo para me dar uma resposta. Caso o usuário informasse a senha correta, ele simplesmente aborta o programa, finaliza. Eu não tratei esse fluxo aqui, ó. Se eu colocar aqui, ó. Se a senha, ó, foi igual, operador de igualdade agora. Operador de igualdade. Se a senha, né, foi igual a 1, 2, 3, aí eu vou dar uma finalidade aqui para o cara. Vou dizer, ó, vou informar aqui para o meu usuário, ó. Bem-vindo ao banco, né? Bem-vindo ao banco. Assim. O cara logou com a senha correta, né? Vamos lá executar, né? Vamos lá executar. Eu vou informar a senha errada. 445. Opa! Senha errada. Informar outra senha. Opa! Senha errada. Vou informar mais uma vez uma senha errada. E assim fica. Só passar a noite todinha aqui. Agora eu vou digitar a senha correta. 1, 2, 3. Aí ele sai do loop e entra nessa condicional aqui, ó. E imprime a frasezinha aqui. Bem-vindo ao banco. Difícil? Ou nem tanto? É bem provável que nos programas que é usado para a área de engenharia civil, na hora de fazer, por exemplo, mensurar, né? Por exemplo, aquele vídeo que eu mandei para vocês, acho que acho que foi essa semana, acho que foi segunda, foi terça, um vídeo de uma ponte enorme, imenso, aquele dali, dá medo só em olhar no vídeo. Com certeza, gente, ali deve ter algum programa que calcule, né, a quantidade de materiais, né, de cimento, de areia, para se fazer determinadas estruturas, né, e pilares. Entendeu? Com certeza, esse cálculo ele é automatizado. E tem uma frase, né, que é importante vocês saberem, né? Vocês, como alunos de engenharia civil, né, especificamente civil e mecânica também, mas especificamente para civil, vocês, por exemplo, não são obrigados a levantar uma parede, né, pegar a pá, né, fazer cimento
e botar um tijolo em cima do outro e sair montando. Vocês não são obrigados. Não é a função de vocês. Mas vocês devem entender o processo, entendeu? Isso sim é uma tarefa de vocês. Quando vocês estiverem trabalhando aí em obras, né, de prédios, ou fazendo casas, vocês não vão lá fazer massa, nem colocar a mão na massa de fato, né, no cimentão lá. Vocês não são pedreiros, né? Mas vocês têm que entender o serviço do pedreiro. Essa é a função de vocês. A mesma coisa se adequa a essa parte que nós estamos conversando. Vocês não são obrigados, vocês não são programadores, né? Não são obrigados a codificar, né? Botar a mão na massa mesmo. A não ser que você goste, né? Digamos aí que alguém desperte aí o amor pela programação, pode ser, né? Mas não é assim a função principal. Mas vocês têm que entender, entendeu? Vocês têm que entender. Da mesma forma que vocês têm que entender a construção, né, civil, mesmo não sendo pedreiros, né, que não é a função de vocês, mas essa parte aqui mais tecnológica, vocês devem ter a noção para poder discutir com o programador, sugerir informações para o programador. Vocês vão ter que ter essa mentalidade de saber se o programador está fazendo a coisa da maneira correta, entendeu? Então, é mais ou menos essa óptica aí que vocês devem ter em mente, entendeu? Beleza, galera? Beleza. Então, vamos seguir aqui o barco, né? Se não tiverem dúvidas aí, até o presente momento. Beleza, né? A gente resolveu aqui o esquema aqui, tá? Aqui tem o fluxograma, tá, gente? Eu tenho uma condição aqui, eu tenho uma condicional aqui, que é se a senha for igual a 3, se for verdadeira, ele vai executar alguns comandos. Se não for verdadeiro, eu vou para um outro lugar, ou eu finalizo, né? Mas eu tenho uma condicional. Se essa condicional, enquanto essa condicional for satisfeita, eu vou executar determinados comandos. Se for falso, ó, eu finalizo o programa. Fluxograma da sintaxe do comando while é só isso. Alguma dúvida, beleza? Beleza. Tem, galera, ó, tem contador, tem um negócio que chama de contador, incremento e decremento, acumulador, condição de parar. Eu vou tentar colocar aqui no exemplo aqui o seguinte, aquele mesmo esquema. Professor, e o cara pode chegar no banco e ficar teclando infinitamente a minha senha, até ele acertar para todo sempre também? Não, não pode. É um erro, e dos graves. O Banco do Brasil, acredito que os demais, só dão 3 chances para você. Se você errou as 3, você vai ter que entrar em contato com sua agência para poder desbloquear seu cartão. Como é que ele faz isso? Dessa forma aqui, ó. Dessa mesma forma aqui, não tem nada diferente disso. Eu vou criar uma variável tipo contador. Eu gosto de chamar, gente, de conte, tá? Para simbolizar aqui, para diminuir aqui, né? Eu gosto de chamar de conte. Então é o seguinte, ó. Conte. Eu vou dizer que conte vai receber 0. Ou seja, eu vou zerar o valor dessa variável. Porque eu preciso desse valor zerado quando eu começar a acionar ela. Mas como? E onde? Ó, vou executar aqui. Vamos supor, o cara pegou meu cartão e está lá no Banco do Brasil tentando acertar minha senha. Aí ele vou tentar que acertar. Tenta uma vez, tenta 2, tenta 3, e assim, galera, sucessivamente, tá? Se ele quiser passar a noite tentando, ele vai ficar. Eu preciso impor um limite para isso. Eu não posso. Isso aqui é um erro grave no algoritmo do sistema bancário. Como é que eu resolvo isso? Esses comandos aqui, gente, todos estão dentro de uma estrutura de repetição. Todos estão dentro de uma estrutura de repetição. Observe, né? A frase senha errada, digite sua senha. Essa frase, ela pertence a essa estrutura de repetição bem aqui, ó. Basicamente essa aqui, ó. Então, se você observar,
essa frase aqui tem, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6 vezes. Ou seja, eu tentei 6 vezes. A 7ª aqui, ó. Eu preciso pôr um limite nisso aqui. Eu preciso contar quantas tentativas frustradas o cara tentou, o cara teve. Como é que eu faço isso? Eu preciso colocar dentro da minha estrutura de repetição a minha variável chamada conte, né? Ah, tá. Acontece isso aqui, gente, porque eu não finalizei aqui um programa, tá? Eu não finalizei. Por isso aqui aparece aqui essa mensagem de erro ali. Então, assim, ó, dentro da minha estrutura de repetição, eu preciso colocar uma variável para contar quantas vezes esse loop ele vai ser executado. Por isso que o nome aqui é contador. É utilizado para controlar as repetições, quando estas são determinadas. Ou seja, eu preciso determinar, gente, a quantidade de execuções para esse laço aqui, ó. Como é que eu faço isso? Eu posso fazer, gente, o seguinte, eu posso fazer isso aqui, ó. Conte, recebe, conte, mais 1. Posso fazer isso. Ou seja, toda vez que eu executar esse laço de repetição, essa variável conte ela vai ser atualizada. Se eu executei somente uma vez, o valor dela vai ser 1. Se eu executei 2 vezes, o valor vai ser 2. Se eu executei 3 vezes, o valor vai ser 3. E assim, sucessivamente. Como é que eu faço isso? Eu preciso trabalhar com um número contador que seja aumentado ou diminuído automaticamente. No meu caso aqui, ele tem que ser aumentado, né? Eu preciso saber a quantidade de vezes que o cara tentou acessar aqui com a minha senha. Então, eu tenho que fazer basicamente esse comando aqui, ó. Mas eu posso também fazer isso, vai dar no mesmo. Ou eu uso dessa forma, ou eu posso usar dessa forma. Aí vai a critério, né? Vai o gosto de cada um. Eu prefiro de baixo, eu acho menorzinho, mais elegante, ocupa menos espaço. Gosto de usar esse daqui, tá? Beleza. O professor está contando. E aí, e daí está contando? Sim, está só contando. Não estou fazendo nada. Eu preciso fazer algo mais do que só contar. Pelo menos na minha situação aqui, né? Só contar não resolve, meu amigo. Eu tenho que fazer o seguinte, ó. Se o valor dessa variável for igual a 3, significa que ele já tentou 3 vezes. Então, eu tenho que fazer o seguinte, ó. Imprimir uma frase lá para o cara. Conta bloqueada. Conta bloqueada. Bloqueada, dou //, vou dizer aqui, ó. Procure sua agência bancária, né? Procure sua agência bancária. Beleza? Então, assim, ó, observe, dentro do meu while, eu tenho um se. E dentro desse se aqui, eu poderia ter um while, eu poderia ter um outro se. E não tem limite. O limite é a lógica de programação que você quer resolver. Então, assim, resumindo aqui a história. Eu vou digitar uma senha. Se essa senha for diferente de 1, 2, 3, vai executar essa linha, vai executar essa, a 15, e vai executar essa daqui. Quando essa variável conte for igual a 3, ou seja, quando eu tiver 3 tentativas, essa condicional aqui vai ser satisfeita. Aí eu vou entrar dentro desse se aqui e vai aparecer essa frase aqui, ó. Conta bloqueada, procure sua agência bancária. E caso eu acione, eu digite a senha correta, né? Vai dizer, ó, bem-vindo ao banco.
Esses são os fluxos aqui do nosso programa. Executar aqui mais uma vez. E vamos lá para o teste, né? Eu vou informar uma vez a senha, né? Opa! Presta atenção, as contagens. Eu já executei, eu vou executar o while pela primeira vez, ó. Vou executar o while novamente. E vou executar o while novamente. É para acabar bem aqui, viu? Vamos ver aqui, senão tem erro de lógica. Olha só. Aconteceu o que eu queria, né? Eu informei a senha errada 3 vezes. Aí apareceu, ó, conta bloqueada, procure sua agência do Banco do Brasil. Senha errada. Digite sua senha novamente. O que foi, ó, erro de lógica. O que foi que aconteceu aqui, ó? Voltou de novo para o while aqui em cima. Ó, senha errada, digite sua senha novamente, ó. Voltou novamente aqui para cima. Voltou novamente aqui para cima. Por quê, professor? Deixa eu voltar aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui esse comando. Tem um comandozinho que a gente chama de break, que significa parar. Isso aqui, ó. Pode-se usar o comando break dentro de um laço, né, de repetição, no caso aqui o for, né, mas ele pode ser usado para outras coisas também. Para uma determinada condição, focando assim o término do laço, né? Ou seja, eu preciso, aqui, ó, resumindo a conversa. Ah, tá, deixa eu sair aqui da... Eu preciso aqui, gente, ó, dentro desse se, eu preciso dizer que quer a execução parar, bem aqui, ó. Ou break, né? Break em português significa parar. Eu preciso informar que quando eu entrar nesse se aqui, quando eu tiver 3 tentativas, é para eu executar esse comando, informando que o cara precisa procurar a agência dele. Eu preciso parar o programa bem aqui, para que não peça para eu digitar novamente a senha, né? Basicamente isso. Vamos executar, né? Só ver se está correto. Eu vou informar a minha senha a primeira vez. Opa, senha errada. Eu tô dentro do laço aqui, tá? Tô dentro do laço. Primeira vez. Segunda vez. E terceira vez. Observem que ele não mais pediu para eu digitar a senha novamente, ó. Ou seja, ele não veio mais, gente, aqui para essa linha 13. Ele não veio mais. Ele deu uma brecada bem aqui, ó. Eu matei a execução bem aqui, ó. Por isso que ele apareceu essa frasezinha aqui, ó. Programa finalizado, né? Pressione Enter para sair do console, né? Por conta desse comando break bem aqui, ó. Para vocês verem que esse comando break, ele é muito importante. Ele mata a execução da gente dentro do comando de repetição, dentro daquilo que a gente está querendo, né? Basicamente isso. Ou seja, aqui a gente trabalhou, ó, o contador, o incrementador e o comando break, né? O comando de parada. A estrutura de repetição while, os operadores relacionais, né? E enfim, né? Acho que isso. Beleza? Dor de cabeça, né? Tá me ouvindo, galera? Sim. Alguma dúvida, gente? Momento aí de falarem as dores aí de vocês. Tem alguma dúvida?
Deixa eu só tomar uma água aqui. Então vamos lá, né? Vamos prosseguir. O próximo comando que nós iremos comentar hoje é o irmão desse aqui. É muito parecido, mas não são iguais, né? É o do while. Tá aqui, ó. Aqui tem um exemplozinho com while, tá? Esses exemplos aqui já pré-feitos, vocês podem, na verdade, pegar o código-fonte e compilar, tá? Ó, vamos lá para o do while. O do while, gente, é o seguinte, ó. Eu vou executar os meus comandos. Ó, em português, significa faça esses comandos enquanto essa condição for satisfeita, né? Ou for verdadeira. Ou seja, qual a diferença? No while, deixa eu pegar aqui uma... Não, você... Deixa eu ver o que eu faço. Pera aí, né? Rapidinho, galera. Só improvisar aqui o negócio para ficar mais didático aí para vocês. Deixa eu só fazer aqui uma... Galera, olhem para cá, tá? Vou tentar aqui simplificar aqui para vocês. Eu tenho um comando while e tenho um comando do while. Então, galera, é o seguinte. Deixa eu... No while, gente, a condição ela tem que ser satisfeita logo no começo. Se essa condição não for satisfeita, os comandos, né, o escopo, ele não é executado nenhuma vez. No do while, pelo menos uma vez, os comandos são executados. Os comandos são executados. Agora, se ele vai executar a segunda vez... Sou muito bom em desenho, não, galera. Aqui é o máximo que dá para fazer, tá? É mais ou menos por aí. É um 2, tá? É um 2. Para que a segunda vez seja executada, a condição ela tem que ser satisfeita. A condição ela tem que ser satisfeita. Se ela não for satisfeita, não vai existir isso aqui, ó. Mas pelo menos uma vez esses comandos, né, do escopo, né, do faça, né, do do, ele vai ser executado. A diferença é essa. Aqui não. Aqui a condição vem lá em cima e aqui a condição vem lá embaixo. Ou seja, a sentença vem em cima no while e no do while a sentença vem embaixo. A diferença é essa. Beleza? Vamos lá para o nosso compilador. Como já está gravado, né? Eu vou fazer o seguinte: eu vou tirar novamente esse código, né? Tirar esse código. Tirar o código. E vou fazer o seguinte: eu vou fazer aqui uma situação usando o do while. Deixa eu ver aqui se eu acho aqui uma... Beleza, eu vou criar aqui uma situação seguinte.
A gente já criou tanta calculadora, né? Vou criar aqui mais uma aqui. Qual é aqui a questão? Eu vou pedir para calcular dois números, né? Dois números. 1 mais 1, 2 mais 2, duas variáveis, a soma de duas variáveis. E ao final, eu vou perguntar se o usuário ele quer continuar fazendo aqueles cálculos ou não. Basicamente isso. Olha só. Eu vou criar aqui, ó, duas variáveis. No 2. E o resultado, tá? O resultado. Vou colocar aqui um printf, ó. Dizendo, ó. Primeiro operando, né? Vou simplificar aqui. Primeiro operando. Segundo operando, né? Segundo operando. Vou ler o primeiro valor, né? Como é float, né? Porcentagem F, é float. Cadê, ó? Float, né? Porcentagem F. Porcentagem F, vírgula, e comercial. Aí eu vou ler a primeira variável, né? Eu chamei de no1. Vou fazer a mesma coisa com o segundo operando. Vou modificar aqui, ó. Op1 e Op2. Operando 1, operando 2. Op1, operando 1. E Op2, operando 2. Beleza. Vou pegar a variável resultado. Eu vou fazer só uma soma, tá? Para ficar mais tranquilo aqui. Op1 mais Op2. E depois eu vou só imprimir aqui o resultado dessa operação. O resultado da soma, né? Soma mesmo, né? Eu peço para ler essa variável, né? Porcentagem F. E chama a variável resultado. Na verdade, resultado com R minúsculo, né? Beleza. Vou digitar o primeiro operando, 10. Enter. Segundo operando, 20. Apareceu a soma, né? 10 mais 20 é igual a 30. Aparecer essas casas decimais pós-vírgula, que foram 6 casas, porque eu não delimitei aqui, ó. Eu vou colocar só uma casa decimal pós-vírgula. Então, se eu colocar 10, mesma operação, tá? 10 mais 20, vai aparecer 30, né? 30.0, né? Só tem uma casa pós-vírgula, né? Beleza. E aí, professor, executou, aí já tá pedindo para finalizar aqui o console, né? E aí? Beleza. Vamos voltar aqui, ó. Vamos voltar aqui, deixa eu fechar. Deixa eu voltar. Esses comandos aqui, galera, ó, que eu coloquei aqui, ó, dentro do while, né? Esses comandos aqui são esses aqui, ó. São esses. Pelo menos uma vez, eu vou informar esses dois operandos e vai aparecer o resultado da soma. Pelo menos uma vez. Então, o que vai acontecer aqui, ó? Tu faça isso. Enquanto... aqui eu preciso colocar minha condicional, ó. Que condicional é essa, professor? Eu preciso, gente, que quando aparecer, né, o valor da soma, né, o valor do resultado, eu preciso perguntar para o usuário se ele deseja continuar a fazer uma outra operação. Então, você coloca uma frase mais ou menos assim, ó, deseja continuar? Para sim. E 2 para não. Só para o usuário se guiar aqui.
Ou seja, eu estou dizendo para o usuário que quando ele teclar o número 1, significa assim, que ele quer fazer uma outra operação. Aí eu vou voltar lá para o começo do código do do e vou executar novamente. Mas se ele colocar 2, significa que não. Então, aborta o programa. Então, o que vai acontecer aqui? Ó? Eu preciso, na verdade, eu preciso pegar esse valor que eu estou pedindo para o usuário informar. Eu preciso que o usuário informe aqui ou 1 ou 2, né? Então, eu preciso capturar esse valor. Então, assim, eu preciso criar aqui uma variável, por exemplo, do tipo inteiro, chamada de resp. É resposta, tá, gente? É só uma sigla para resposta. Então, essa variável resp, que é do tipo inteiro, ela vai conter o valor que o usuário digitou, se foi 1 ou se for 2. Então, enquanto o resp for igual a 1, que é sim, eu vou executar novamente a estrutura de repetição. Qualquer valor que não seja 1, ele vai finalizar o programa. Simples assim. Barra N aqui só para dar aquele espaçozinho bacana. Simples assim, ó. Se o cara informou o valor 1, então, enquanto o resp foi igual a 1, né? Eu capturei aqui o valor que o usuário digitou, então eu volto lá para a linha de número 8, né? Executo novamente. Aí, novamente, o cara vai perguntar para mim o programa, né? E assim vai ficar. Enquanto eu informar 1, vai ficar executando. Vamos compilar. E vamos aqui para a hora da verdade. Eu vou informar aqui um valor qualquer. 20. O primeiro operando. 6 o segundo operando, né? Opa, apareceu aí, ó. O resultado da soma, né? Deu 26, né? Aí tem aqui, ó. Deseja 26.0, tá? Deseja continuar. Tecle 1 para sim e tecle 2 para não. Galera, eu vou só ajeitar aqui essa formatação, tá? Que tá muito feio, tá? Ficou tudo numa linha só. Deixa só... Deixa eu só quebrar essa linha aqui. Espera aí, galera. Ah, tá, deu certo. Beleza, ó. 7 mais 8, né? Deu o valor aqui, né? O resultado da soma deu 15, né? Aí perguntou, ó. Deseja continuar? Tecle 1 para sim, tecle 2 para não. Beleza, eu vou pedir para continuar, tá? Vou teclar 1, ó. Aí ele foi lá para cima. Ó, como isso aqui é bacana. Aí ele foi lá para cima do while, ó, do né? Do faça. Pedindo para eu informar novamente um outro valor, um outro operando. Eu informo. Aí a gente pergunta, deseja continuar? Eu vou desejar continuar, ó. 1 novamente, ó. A tecla 1. E novamente ele volta aqui para cima. E vai ficar nesse negócio aqui até eu dizer que não quero mais continuar. Eu vou colocar aqui outro valor. 12, né? E vou dizer que 2, ó. Opção 2, não, eu não quero continuar. Aí ele não vai voltar mais lá para o início do código, ó, da estrutura de repetição. Por quê? Porque resp vai ser 2, não vai ser igual a 1. Então, não satisfaz essa condição aqui, ó. Não satisfaz essa condição. Então, só informado, como eu informei 2, se eu teclar Enter, ele, na verdade, ele finaliza, né? Eu coloquei uma frasezinha aqui, ó, no final, dizendo, ó, programa finalizado, né? Programa finalizado. Aí, gente, dessa forma aqui, a gente trabalha com o comando do while, né? Do while.
dessa forma. São bem parecidos, mas têm suas particularidades. Ou seja, a condicional no do while é checada apenas no final, ó, do comando. E no while é no começo do comando. Ou seja, no while, pelo menos uma vez, isso aqui tudo vai ser executado. Dependendo da resposta que o usuário der, vai retornar para refazer novamente ou não, ou vai finalizar o programa. Beleza? Tô todo mundo calado aí, gente. É tenso, né? Sempre, sim. Ficou claro, gente? Ficou alguma dúvida aí de alguma coisa? Sobre o do while e o while? Ficou alguma dúvida? Alguma... Podem falar. Eu vou pegar aqui um exemplo. Como está gravado, né? Eu vou pegar esse exemplo aqui, ó, e vou substituir por um que nós já fizemos. Só para vocês verem como é que fica a adequação usando o do while. Eu vou ver aqui o exemplo anterior, para ver o que dá para fazer com ele. Vou da senha. Vou pegar esse aqui da idade, que é uma questão da prova, da atividade aí do trabalho. Olha só. Como não tem estrutura de repetição nenhuma aqui, eu só vou conseguir executar uma vez, ó. Aqui eu vou informar a idade da pessoa, 55, por exemplo, aperto o Enter, diz que não pode doar, né? Não pode doar, mas também é só executar uma vez. E se eu quisesse continuar, se fosse um programa que você tivesse numa fila com 100 pessoas, e cada pessoa iria chegar e ia dizer sua idade. E que você ia ter, do jeito que está aqui, você ia ter que ficar compilando toda vez. Toda vez vocês vão ter que ficar compilando, para poder fazer esse algoritmo rodar. Se você não colocar uma estrutura de repetição, vai ficar assim. Toda vez você vai ter que compilar 100 vezes. Vamos supor que tenham 100 pessoas, né? Mas se você colocar uma estrutura de repetição, ó, vamos tentar aqui, organizar aqui nosso código. Vamos aqui, ó. Como é que ficaria aqui? Bora ver se dá para adaptar, né? Deixa eu só encerrar aqui. Beleza. Tem 100 filas, uma pessoa lá tem 100 pessoas, né? Eu vou fazer isso aqui só uma vez, tá? Não vou ficar compilando toda hora, não. Vou fazer aqui um do while. No final, eu vou fazer o seguinte. Tecle 1. Eu vou colocar sim, não, porque fica menor, gente. Mas a ideia é essa, né? Tecle 1 para continuar e tecle 2 para sair. Vou colocar assim que fica menor aqui a leitura aqui do esteticamente fica melhor. Aí. Eu preciso pegar o valor, né, que vai ser digitado, né, ou 1 ou 2, né? Eu preciso pegar o valor dessa variável. Que variável? Aí você pode criar uma variável do tipo até float, não tem nem problema não, pode ser até float, né? Vamos supor que você criou aqui uma variável do tipo float, né? Porque float, ele recebe tanto variável do tipo inteiro como real, né? Então, serve também. Beleza. No final aqui, deixa eu... No final vai acontecer o seguinte. Enquanto o resto, mesma coisa, for igual a 1, eu vou executar isso tudo aqui.
Vou editar o código aqui, galera. Ó, enquanto o resto, né? Enquanto o resto for igual a 1, eu vou repetir esse código todinho, ó. Então vamos testar, né? Vamos ver o que vai dar aqui. Vou informar uma idade menor do que 18, né? Apareceu, ó. Não pode doar sangue. Ó, olha só, ó, erro de lógica aqui, ó. Apareceu aqui, não pode doar sangue, né? Porque é de menor. Ah, tá certo. É porque eu botei muita barra aqui, ó. Ficou estranho aqui. Beleza, deixa eu botar aqui. Essas barras aqui, eu fiquei pensando que era outra coisa. Deixa eu diminuir aqui. Beleza, mesmo valor, tá? 14 anos. 14 anos. Diz aqui, ó. Não pode doar sangue, né? Executou o else, né? O sinal. Não pode doar sangue. Aí, 1000 linhas de comando, né? 1000 linhas de comando. Aí perguntou aqui, ó. Tecle 1 para sim e tecle 2 para não. Executou também essa linha aqui, tá? Na verdade, tá bem aqui, ó. Tá esperando. Tá piscando, ó. Aí o cursor. Tá esperando eu informar essa resposta aqui, ó. Caso eu informe o valor 1, vai retornar novamente lá para o início do do, ó. Ó, informe a idade, ó. Voltou para cá, ó. Informe a idade. Aí eu vou informar a idade dentro do intervalo aqui, que é para doar sangue, né? Botei 4, 5, né? A idade. Aperto Enter. Aí apareceu, opa, ó, pode doar sangue. Tecle 1 para continuar e 2 para sair. Enfim, né? É para 2 que eu quero sair, né? Beleza. Finalizou o código, né? Pede para eu fechar o console e acabou. Ou seja, então qualquer código, gente, você pode colocar dentro da sua estrutura de repetição. Agora, qual eu devo colocar, professor? Não sei. É a situação que vai dizer. É a situação que vai dizer. Você tem que ler o contexto da situação e colocar. Simples assim. Simples assim. É a situação, gente, aqui diz. Eu estou só ensinando vocês a usar as ferramentas. Como vocês vão usar, aí vai ser de acordo com a dinâmica do problema. Nós estamos trabalhando aqui alguns problemas básicos, simples, onde requer uma compreensão simplória, né? Só para vocês aprenderem a utilizar as ferramentas, né? Os comandos, entender, né? Como é que se utiliza. Agora, existe N situações que para se aplicar isso, né? Aí vocês devem ter, como comentei, né? Vocês não são pedreiros, né? Vocês não são programadores. A não ser que alguém queira programar, né? Se enverede aí pela vibe aí da programação. Mas o importante é vocês saberem analisar um código, né? Analisar a execução do código, discutir com o programador, com a galera da TI, né? Os analistas que vão estar envolvidos, né? Sei lá, vocês estão utilizando um programa, esse programa está tendo uma saída errada, você já vai logo, está tendo alguma coisa errada aqui. Será se é uma condicional que o cara não fez da maneira correta? Será se é um while? Será se... entendeu? Essa visão que eu quero que vocês tenham, entendeu? Mas espero que vocês gostem, né? Alguém goste de programação e some com a comunidade de desenvolvimento, né? Mas o foco aqui é vocês saberem manusear e entender, né? De maneira geral, né? Beleza, galera? Beleza. Cara, vamos ficar por aqui que eu tô com a garganta sequíssima aqui, viu? Tô aqui, eu tô... Esse comando for, eu vou deixar para a próxima aula, beleza? Esse comando for eu vou deixar para a próxima aula. Próxima aula a gente finaliza aí que eu tô meio baqueadão aqui. Cheguei de viagem hoje, tô meio cansadão aí. Beleza? Alguma dúvida, gente? O trabalho me enviem, gente, hoje, tá, galera? Infelizmente, já tem uma semana.
Não dá para ficar estendendo toda vez, não, tá? Me envie esse negócio hoje aí, até meia-noite aí. Já tem para ficar com 7 dias, né? E as atividades não tão complexas, não. As atividades estão simples aí, né? Trabalho em equipe, né? Para facilitar um pouco mais aí a vida. Dá para a galera resolver, né? Equipe de 4 pessoas, né? Tem muita gente para pouca questão. Essa que é a verdade, né? Galera, pois, se tiver alguma dúvida, senão a gente fica até a próxima sexta, tá? Beleza? Beleza. Pois tranquilo, galera. Boa noite, boa noite. Qualquer coisa, todo o zap aí, só mandar um contato aí. Valeu, valeu.